Clara. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa nossa gravação. Bem, sejam bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas da Casa do Caminho, na cidade de Biel, Bienne, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênese. Iniciaremos hoje o capítulo 9, Revolução do Globo. O facilitador é Senhor Júlio Arcanjo, mas nós aqui no NEC sabemos que o dever de estudar é de todo o grupo. Senhor Júlio, vamos iniciar? Vamos nessa. Então vamos. Boa tarde a todos. Bem-vindo, seu Rony. Desculpa Bem-vindo. interromper aí. Não tem problema Boa não. tarde Olá. a todos e a todas, companheiros e companheiras aqui desse núcleo, né, de estudos. Antes de começar a falar sobre o texto, né, do capítulo 9, eu queria dar um recado aqui para uma nossa companheira do grupo, entendeu? Que há uns dias atrás, a gente estava conversando, acho que fora do ar aqui, em off, né? E ela manifestou assim uma preocupação muito grande. Por que ela ficava assim ficava assim tensa e preocupada em determinada condução do estudo, porque ela não tinha estudos específicos, não era formada em altos estudos para poder entender, e que ela às vezes ficava assim preocupada em não entender determinados termos aqui da Gênese, né? Que é específico, que em determinados capítulos, em determinadas partes, é específico de uma determinada ciência, né? No caso, nós estamos tratando aqui da geologia. Então, eu queria dizer para essa companheira que ela não fique preocupada, não, porque, como eu disse, como eu tenho dito aqui, é a primeira vez que eu estou estudando, em 70 anos de movimento espírita, eu estou estudando pela primeira vez, sistematicamente, esse livro, a Gênese, entendeu? E eu fiquei, ao final desse capítulo, eu estou tomando a liberdade de dizer isso, porque ao final do capítulo eu tive a confirmação de tudo aquilo que eu pensava e que penso a respeito de determinados capítulos da Gênese e do próprio livro, a Gênese em si, né, em sua grande parte, ciência pura. Então, no final desse capítulo, vocês vão ver, no último parágrafo, confirma tudo aquilo que eu penso em relação a esses termos, a esse conhecimento que nós estamos desenrolando, nós estamos aqui trocando em miúdos, né? Então, vamos lá. Revoluções, capítulo 9, Revoluções do Globo. Eu vou ler essa primeira parte, são dois parágrafos. Eu vou ler e depois faço os comentários desse aqui. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que mostra os caracteres de uma transformação repentina, todas as demais transcorreram lentamente e sem transição brusca. Ao longo de todo o tempo que os elementos constituintes do globo levaram para se estabilizar, as mudanças foram gerais. Uma vez consolidada a base, só se produziram modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudou o aspecto de algumas regiões.
Duas causas contribuíram para essas perturbações: o fogo e a água. O fogo, quer pelas erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes, quer pelos terremotos e pelos soerguimentos da crosta sólida que empurraram as águas para as regiões mais baixas, quer pelo afundamento dessa mesma crosta em certos lugares de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando outros terrenos secos. Foi assim que surgiram as ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que, ao secarem braços de mar, ligaram ilhas aos continentes. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer pelos desmoronamentos que, interceptando os cursos de água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações, enfim, pelos aterros formados nas embocaduras dos rios. Esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Essa é a origem do delta do Nilo ou Baixo Egito, do delta do rio Ródano ou Camarga e de tantos outros. Veja bem, eu gostaria que alguém, então, antes de eu fazer o comentário, lesse a nota de rodapé, porque aqui está o grande segredo, né, do porquê da inclusão, a existência desse livro, eu acredito, e também o grande objetivo de Kardec. Por favor, alguém pode ler aí a nota de rodapé número 104. Posso ler. Todas as explicações deste capítulo foram pesquisadas por Allan Kardec nos manuais e obras de divulgação científica aceitos em seu tempo, não constituindo ensinamentos originários dos espíritos. Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. Então, esse foi o objetivo, né? Exatamente. Então, vamos aqui só para dar uma relembrada, porque tudo isso que nós vimos aqui, a gente já falou ao longo do nosso estudo, né? Depois que a gente se incorporou ao grupo, né? Eu tenho certeza, eu me lembro que a gente já comentou, às vezes mais detalhadamente, às vezes mais en passant, né? Mas a gente já comentou aqui. Então, esses períodos aqui, as primeiras palavras, os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, né? A exceção do período diluviano, que foi de uma transformação mais repentina, enquanto que aqueles outros, né, os períodos geológicos propriamente dito, transcorreram lentamente e sem transição brusca. Então, vejam bem, nós já estudamos aquelas tabelas, né? E tem, às vezes eu me lembro aqui, a Zélia, ela sempre demonstrava uma preocupação, mas quando é que começou isso? Quando terminou? Ela sempre preocupada com as datações, as datas de quando começou e quando terminou. E isso não, eu digo, olha, não se preocupem, porque são períodos assim tão longos que não faz diferença 100 mil anos aqui, né, num período geológico desse, não faz a menor alteração para o nosso conhecimento e entendimento, que deve ser, sempre ao meu ver, depois nós vamos chegar lá no final, no último parágrafo, que deve ser para ilustrar
todo o ensinamento da doutrina espírita, né? Da doutrina dos espíritos, que é o ensinamento da evolução. Para mim, no meu modo de ver, que levei assim muitos anos trabalhando com a ciência pura da geologia, né? E só agora, e só dentro do contexto do conhecimento espírita, é que a gente sabe que tudo isso é uma programação para explicar o porquê da evolução, né? Se nós temos que evoluir, por que não o nosso habitat que nos recebeu lá num determinado período geológico, num determinado período da fase de desenvolvimento? Então, veja bem, os períodos, né, geológicos passaram-se lentamente, enquanto que dentro desse período, dentro desse contexto todo da idade da Terra, o período diluviano, nós já falamos aqui da outra vez, ele foi brusco, e ali aconteceram grandes transições. Além das revoluções gerais, né, que nós já vimos aqui ao longo das nossos estudos, né, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais. Tá? Lembra que nós falávamos muito aqui, olha, a Terra era um bloco só, né? Não existiam os continentes como existiam hoje. Então, todo esse negócio de continente, América, Europa, isso é coisa recente, assim, de alguns poucos milhões de anos só. Entendeu? Então, é coisa que começou agora há pouco tempo. Mas, no passado bem antigo, lá nos primórdios, né, a massa geológica, né, os continentes, eram todos eles unidos. Mas em cima desses continentes, né, unidos, dessa massa única, foram acontecendo todas essas revoluções que nós já estudamos ao longo do curso. Mas evoluções locais, nós já falamos isso aqui também, né? Quando uma vez, eu me lembro que num dessas falas de revoluções locais, eu até citei o Jura, né? E aí a Zélia, eu vou pegar lá de Cristo, hoje de Cristo, né? Para você citar muito. Ela falou assim, mas até fez a pronúncia correta aí em alemão, né? E o Iura aqui e tal, aconteceu assim, foi assado. É verdade. Então, mas o que Kardec escreve aqui, dentro da sua época? O fogo, pelas erupções vulcânicas, nós já comentamos isso aqui, que enterraram sob espessas camadas de cinzas e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes. Então, lembrado aí lá de Pompeia, que acabou a cidade, né, soterrada por cinzas, né? Agora, milhares de anos depois, né, é que foram, pelas escavações, descobertas casas, né, fósseis, esqueletos, né, a 4, 5, 6 metros de profundidade. Tamanho o volume de cinzas vulcânicas que soterrou aquela região, né? E isso em todo o planeta, né, em toda a Terra aconteceu. Os terremotos também, que faz desmoronar tudo, pelo soerguimento da crosta sólida, que faz aparecer montanhas, né? Muitas das nossas montanhas, as de baixo, são produtos desse soerguimento, de um terremoto, que um terremoto pode produzir. E também, vejam só, olha a introdução do capítulo, do item seguinte, que é o dilúvio bíblico. Olha só como é que Kardec aqui sabiamente faz a introdução. Ele cita aqui, dentre essas revoluções gerais, locais, ele fala aqui, ó, pelo surgimento de crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas, né?
quer pelo afundamento dessa mesma crosta em certos lugares, de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando outros terrenos secos. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, né? E porções do continente. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer pelo desmoronamento que, interceptando os cursos de água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações. Enfim, pelos aterros formados nas embocaduras dos rios, esses aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Essa é a origem, por exemplo, do delta do Nilo ou Baixo Egito, do delta do rio Ródano ou Camarga, e de tantos outros. Viram? Essa é a introdução do dilúvio bíblico, porque nós vamos ver aqui no texto seguinte que o dilúvio bíblico fala de grande chuva, 40 dias de chuvas intensas, enquanto que a ciência mostra que esse dilúvio ele aconteceu mais pelas movimentações tectônicas que represaram águas do que propriamente pelas chuvas. Comentário de fiquem abertos. Alguma dúvida? Não, por enquanto está tudo certo. Aí, só uma perguntinha, seu Júlio. Então, aí, o dilúvio bíblico, que é comentado como se fosse um dilúvio universal, ele foi local, né? Não foi um dilúvio universal, foi local, não é isso? Certo, certo. Agora, a gente tem que levar em conta que é esse local onde ele aconteceu. Primeiro, nós tivemos o grande dilúvio universal, vamos dizer assim, que foi o período diluviano, né? Mas esse foi, vamos dizer assim, seria a parte, né? Porque o grande trabalho de Kardec é desvincular essa questão aí da bíblica da ciência. Então, e esse dilúvio local, nós temos que levar em conta que ele aconteceu no mundo conhecido, né? Naquela época não tinha avião, não tinha nada que pudesse andar e sair do limite. Os povos daquela época, eles conheciam muito pouco, né? Além de um palmo à frente do nariz, eles conheciam muito pouco à frente. É isso? Então, são ocorrências locais. E houve vários dilúvios, né, seu Júlio? Sim. Conversamos, como nós estamos assim, eu chamo a atenção também para as pessoas que não assistiram os vídeos anteriores, que façam se tiverem a curiosidade, conversamos, como o senhor Júlio falou, durante algum tempo, foi por etapa. Trouxemos também imagens, falamos sobre os vários dilúvios que ocorreram, que foram locais também. Conversamos sobre isso, passamos o site que se encontra na descrição dos estudos anteriores. Então, o que me chamou a atenção, seu Júlio, é que, como nós conversamos também, houve vários dilúvios locais, mas quando nós estamos nos referindo, porque tem a própria ciência também não comprovou esse dilúvio que foi falado. Eu estava procurando isso, não está comprovado. Comprovado no caso que houve onde foi, não foi comprovado, né? O que eu queria saber, seu Júlio, é o seguinte: como houve vários, esse que ele está se referindo, no caso, se está no Médio Oriente, que houve, ele está se referindo a esse dilúvio
ou esses dilúvios do Meio Oriente? Especificamente porque teve na Turquia, teve naquela época em vários, assim. Então, assim, como nós estávamos conversando, foi local. Pois é. Lembra que eu falei aqui atrás, olha, quando no item 2, Revoluções Gerais, fala do fogo. O fogo provocou erupções vulcânicas, né? Terremotos, sorregimento da crosta. Todos esses episódios tectônicos, né? Eles provocaram alterações da superfície da crosta. E muito dessas modificações represaram cursos, né? Represaram cursos d'água, represaram outras fontes, né? de onde existia acúmulo de água, e, evidentemente, se elas se movimentaram, né? Se houve, por exemplo, um soerguimento da parte da crosta onde estava vamos dizer assim, uma beirada do oceano, essa água ela certamente invadiu um espaço. Então, essa invasão pode ter sido, vamos dizer assim, caracterizada como um dilúvio também, porque uma coisa está aqui, Kardec já colocou aqui pelas anotações da época dele, né, que todos esses episódios aconteceram já com um homem na superfície da face da Terra. Entendeu? Então, isso aí foi registrado de alguma forma. Né? Nós temos algumas formações lacustres e mesmo com denominações de mares na Ásia Menor, lado acima da Turquia para a Rússia, alguns desses mares ali do interior, que foram originados por essas erupções locais, entendeu? Foram originários daí. Agora, o dilúvio que se fala mundialmente é esse dilúvio bíblico. E, na realidade, não é que haja aquela comprovação, não, está aqui, né? mas todos os indícios é de que ele ocorreu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, entendeu? Mas por também questões de revoluções tectônicas daquela região, naquela região, entendeu? E não pelas chuvas de 40 dias. Né? A Clara quer falar, senhor Júlio. Pois não. A Clara quer falar. Vou falar. Pois não. Eu não posso deixar de fazer assim um comentário que nós não estaríamos vivendo também uns pequenos dilúvios, pronto, Rio Grande do Sul e outros países também que vivem, porque agora há muito mais cheias, não é? Aos terremotos, todo ano a gente vê isso também. A Terra está sempre mesmo em movimento. Então, o que eu penso acerca disso é que nós continuamos a ter as mudanças serem feitas no planeta. Né? Então, vão surgir outras ilhas, vão sumir alguns lugares. O que vocês acham acerca disso? Com a palavra aí, os nossos. Depois eu. Né? Porque o Não, que eu vou aconteceu no Rio antecipar. Grande do Sul, para mim, foi um pequeno dilúvio, né? Arrastou tudo, acabou tudo. Tivemos esse fim de semana, Clarinha, aqui no sul da Alemanha, né, Marinete? Você está Também, às aí, vezes. Pois né? é. E está ocorrendo, e como já havíamos conversado também, está sempre em movimento. É Exato. constante. A É Terra constante. ainda não se estabilizou, né, Não. senhor Júlio? Ainda está em transformação, ela não está estabilizada ainda. Como nós conversamos na outra semana, a Terra é um organismo vivo, né? Está sempre Sim, em exatamente. transformação, né? Exatamente. E passa períodos e períodos, tem as transformações de cada período, né? Só que essas transformações atuais,
elas são de bem menor porte, né? Elas são bem modestas, né? Certo, Mas, Brasil. mesmo assim, causam problemas. Causam problemas. Até chegar um ponto que não vai haver mais necessidade, né? Porque até eu penso, não sei Exatamente. se eu estou certa, a Terra vai se estabilizar e esses movimentos vão diminuindo, né? Vão parando, talvez, né? É. Essa história do Rio Grande do Sul, eu digo essa história, não é em termos assim pejorativos, não. Essa história, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu agora tenho visto o seguinte, que parou de chover assim com muita intensidade, mas as pequenas chuvas que ainda ocorrem ocasionalmente ainda estão provocando alagamento. A Lagoa dos Patos, que está ali do lado, né? A Lagoa do Guaíba, também, ela provoca novas inundações. Quer dizer, isso pode ter sido quem eu ainda eu não sei o que pode ser, mas, de repente, um movimento desse qualquer de soerguimento da base estrutural geológica diminuiu a profundidade. Então, qualquer aporte de água um pouco mais volumosa do que o normal, né? Propriamente do que o rio deságua ali em cima, pode provocar essas inundações, já que a cidade ela se espalha no entorno dessa região do Guaíba. Pode ser uma coisa assim, né? Também. Mas o homem já tem condição, vamos dizer, de se precaver, de tomar providências para minimizar. Seu Júlio, uma Oi. perguntinha. A gente, como o senhor já explicou outras vezes, a gente entende, né, os ciclos, né, que a Terra passa, as transformações. Mas a ação do homem pode estar agravando isso, né? A ação do homem. Sim, pode ser também. Mas eu honestamente, como eu vejo muito pouco, viu? Eu vejo assim, essa ação tem, mas eu não acredito que seja na proporção que determinados setores da ciência ou da mídia eles querem colocar, não. Eu penso que há provocação, há a intervenção humana e tudo, mas eu vejo com um certo cautela, né? Com uma certa cautela, essa participação tão intensa assim do homem. Eu vejo com certa cautela, porque Entendi. seria a mesma coisa que provocar suicídio, né? Continuar fazendo coisas erradas. Né? Ok? Podemos seguir em frente? Marinete, como está a situação na Alemanha? Como é que já baixou e o Rio? Porque assim, o rio que está na Alemanha que é na parte do sul, que encheu e inundou tudo, não foi isso, Marinete? Ela acabou de cair. Ah, Ah, coitada. então pronto, quando ela sair, ela entra. Porque seria interessante também ela tá dando, porque nós estamos também seguindo, e como o senhor Júlio falou, e a Terezinha perguntou sobre a ação do homem, e aqui vemos perfeitamente que é o rio que está com muita pressão, muita, porque chuva, chuva, chuva. Nesse caso, não foi a ação do homem. Que encheu, né? Então, aí como está fazendo, que passou o Ninho lá, El Ninho, no Rio Grande do Sul, que passou por aqui e que está. Então, assim, isso é ação do nome? Não é natureza. Esses são os Aí fenômenos da são os fenômenos natureza, da né? natureza, completamente fenômenos naturais.
né? E isso que o senhor Júlio, olha, gente, impressionante. E você se nota a extensão do rio lá que eu esqueci, que não é o Rhein, não sei se é o maior, se eu não me engano é o maior. Aí eu teria que ver a geografia. E eu tô fora de falar sobre negócio de geografia. Então, houve, como aqui também, gente. Chove. O que eu acho, o que na Suíça, como é pequeno, eles têm controle da água. E olha que mesmo tendo controle, porque tem, eu não sei como é que se chama, que eles têm aquelas coisas e abaixa tudo, aí controla. Mas mesmo assim, se chove, alaga tudo. E não é o homem em si, é um fenômeno natural. Aí sim eu concordo plenamente com o senhor Júlio, né? E aí? Mas Bom, mais à frente, Eu, a eu gente posso vai falar um ver. negócio? Pois ah, não. Eu não ia participar, mas Ah, é, acabou coçando. ah, eu evito ao máximo participar de um monte de coisa, assim, e esse é um dos motivos. Mas eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo, aí ficou parecendo, eu que estava fora, que a gente falou que o homem praticamente tem responsabilidade não. sobre o que está acontecendo. Então eu acho que a gente tem, assim, um cuidado de explicar o que que seria, o que que o homem pode fazer ou não pode. Por exemplo, a explicação que tem científica da grande inundação do Rio Grande do Sul é que existe um bolsão de ar quente gigantesco em cima do Sudeste e tudo aquilo que era para cair no Sul e no Norte caiu no Sul porque passou pela Cordilheira dos Andes, saiu da Atlântica e caiu lá. Se aqui eu estou no Sudeste, né? Aqui nós no Sudeste tem muito mais edificações, é muito mais quente porque tem mais asfalto, mais prédios, mais casas, muito pouca vegetação. Não tem responsabilidade do ser humano? Percebe a pergunta? Se nós estamos muito mais concentrados no meio do país e faz com que essa chuva dê a volta onde que ela era para cair num todo, isso não é responsabilidade do ser humano? Pergunta. Seu Júlio, o senhor entendeu a pergunta? Ele está Eu estou escutando? pensando assim no que o Beto falou, realmente eu concordo. E que eu vejo assim, quando se fala em fenômenos naturais, a gente tem que pensar que quem está dirigindo esses fenômenos naturais, a não ser a espiritualidade, através dos elementais, dos espíritos elementares, que se fala elementais, né? Que atuam nesses fenômenos da natureza. Então, nós não estamos assim entregues ao acaso. Nós estamos submetidos a uma organização espiritual que vela por tudo, por tudo. Apesar da negligência do homem, existe o amparo espiritual. E onde se faz necessário, no caso como lá no Rio Grande do Sul, onde centenas de pessoas desencarnaram daquela forma. Isso aí só nos resta pensar, nós espíritas, que é uma questão de resgate, né? Então, veja bem, as coisas não podem ser assim, porque o homem fez isso porque aconteceu aquilo. Não é sempre assim, não é sempre assim. Existe algo superior que está coordenando, que está controlando, que está amparando aqueles que deveriam sobreviver, né? Então, existe, acima de tudo, o controle espiritual. E isso a gente não pode esquecer. Não pode jamais esquecer disso. Terezinha, por favor. Eu discordo em parte, né, da Elsa, porque nas obras de Kardec não existe a expressão resgate coletivo. Não existe essa expressão em Kardec. Em obras psicografadas tem, mas em Kardec não existe. Os fenômenos da natureza desse porte, como está acontecendo, segundo as obras de Kardec, são movimentos que têm como objetivo a renovação dos seres e a renovação das regiões. É uma forma de apressar
a evolução da humanidade. Como os espíritos mesmo falam, eles usam até essa expressão. Se deixasse por conta do homem, a evolução seria muito lenta, mais lenta do que já é. Então, é uma forma de apressar, de agilizar a evolução. Aí Kardec pergunta, mas aí morre tanta gente, né? Aí o espírito responde, tanto faz morrer sozinho como morrer um monte de gente junto, né? Só morre o corpo, o espírito continua vivo, vai reencarnar de novo e vai continuar vivendo. Então, essa é a resposta deles. Eles não falam em resgate coletivo, não falam, né? É dessa forma que eu entendo, dessa forma que eu estudei em Kardec. Que estudamos em Kardec. Isso realmente concordo plenamente, por isso que eu pedi que você falasse sobre isso, porque nós estamos conversando, e inclusive tem nas obras. Sim, Beto, você quer colocar? Pergunta 705 do Livro dos Espíritos. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem se contentar. E aí segue a resposta. Eu peguei só uma. E por que que hoje eu tenho uma palestra sobre meio ambiente e espiritismo? Dia 11, dia 12 agora, a Federação Espírita Brasileira e federativas do mundo todo irão começar uma campanha da consciência ecológica no espiritismo. E é por isso que, baseando somente nas obras da codificação, eu não vou nem nas outras que só nelas já tem o suficiente, dá para perceber que nós interferimos ativamente para a mudança de um ambiente ao qual nós estamos inseridos. A gente planta uma árvore na nossa casa, 2, 3, a gente percebe que fica mais fresco. A gente tira tudo e já percebe que fica mais quente. Só na nossa casa, imagina isso em grande escala. Então, sim, nós interferimos em muito na mudança. Sem contar que, só no Livro dos Espíritos, nem vou no restante, que vai mostrar que o ser humano, foi dado ao ser humano a inteligência, não só de precaver esse tipo de coisa, como de cuidar para que isso não tenha consequências tão desastrosas. 1910, na França, né, em Paris, houve uma grande inundação, morreu um monte de gente, destruiu uma grande parte da cidade. Houve uma reestruturação nos próximos 30 anos na França e nunca mais Paris foi destruída, porque foi precavido algo num porte até 10 vezes maior do que aquele que destruiu. Então, eles se prepararam para 100 anos para frente. Isso é a inteligência que o ser humano pode ter e ele pode utilizar os recursos para isso. Quando se fala da interferência do ser humano, é quando ele não faz nada para que, quando aconteça, remedia, tenha contingência. É nesse sentido, de tipo, nós somos co-criadores, nós somos responsáveis pelo que a gente faz ou deixa de fazer, o tempo todo. E por mais que existem organizações superiores, elas respeitam o livre-arbítrio de uma comunidade até um certo limite. E nosso limite, muitas vezes, é amplo demais. E a gente acaba sendo irresponsável e acabando por permitir, né, que aconteça grandes catástrofes. O que eu entendo de contingência, providência divina, que está na primeira parte, né, da Gênesis, é que existe um agrupamento de espíritos que podem até levar pessoas que para aquele local, tirar algumas pessoas, mas sempre trazer essa justificativa de que sempre está DG de forma perfeitinha, aí a gente tira a nossa responsabilidade e a isenção dessa nossa capacidade de inteligência de poder prevenir, cuidar uns dos outros enquanto comunidade. Foi nesse sentido que eu tinha feito a pergunta e a intervenção. E que foi ótima, viu, Beto? Porque aí nós também. Aí que tá. Nesse caso, Beto, aí eu vou chamar, eu peço ao seu Júlio que me tire essa dúvida. Em relação, vamos dizer que esses dilúvios que ocorreu anteriormente,
No que o homem interferiu? Eu não estou dizendo, não estou tirando a responsabilidade do homem, de forma alguma. Muito pelo contrário, porque eu amo a natureza, amo os animais. Mas naquela época, no que o homem, porque nós estamos aqui conversando sobre o dilúvio bíblico, no que o homem interferiu, porque não tinha média, não tinha essa parte da tecnologia, não tinha nada, mas continuou existindo os fenômenos naturais. E aí, seu Júlio? No meu modo de ver, o homem naquela época não teve participação nenhuma, porque não havia como interferir. Eu acredito que nessa época acho que não havia nem agricultura, senão, não havia nem agricultura para dizer assim, cavou aqui, escavou ali, trabalhou a terra aqui, dessa forma, aquilo outro. Não havia essa agricultura organizada desse jeito, entendeu? Acredito que a maior parte da fonte de alimentação nesse período eram a fonte de coleta, era coleta, entendeu? Os próprios elementos da natureza, os grãos que hoje que são cultivados, né, que foram domesticados e cultivados para o consumo da humanidade, eles poderiam já existir, mas de forma de forma como não é de forma grosseira na natureza, mas a palavra não é essa, selvagem na natureza. Eram espécies vegetais nativas na natureza, vamos dizer, nativas na natureza. O homem vivia da coleta, ele se sustentava pela coleta, e não pela alimentação organizada, pela É, produção organizada de elementos, entendeu? é por isso que eu falei que existe esse controle espiritual, existe essa proteção, esse controle espiritual. Nós não estamos entregues a nada, né? Assim como também, por exemplo, a questão do tsunami, foi o homem que foi culpado do tsunami? Claro que não, né? É uma consequência natural da própria evolução do planeta, que está em movimento. Aí está entregue a quem? Aos homens? Lógico que não. Lógico que não. Então a gente tem que pensar que nem tudo é o homem que é culpado. Como aconteceu no Japão, o tsunami no Japão. Fizeram prevenção? Fizeram. Fizeram. Em uma semana, o tsunami destruiu tudo. Em uma semana, eles já tinham recuperado quase tudo. As estradas, as casas, tudo, né? Então, o país já está mais adiantado, os homens já têm mais controle sobre isso. Agora, em outras regiões do planeta, quando chega um tsunami, arrasa tudo e fica tudo, destrói mesmo, não tem como. É nesse sentido que eu estava perguntando, de que eu estava falando, né? E as pessoas que desencarnaram nesses fenômenos, durante essas tragédias, Mas aí já é uma estava outra escrito, questão, né? Aí já é uma outra estava questão. escrito, estava escrito. Mas Hã? aí já é uma outra questão que é uma outra questão que nós teríamos que definir sobre isso que você até comentou, Elzinha. É uma outra Exatamente. questão. É uma outra Aham. questão. Bom, É, vamos avançar um pouquinho? Ô, Clarinha, você Eu, queria eu, eu, eu comentar? quero Ô, comentar Beto, uma coisinha. Não existe prova do dilúvio bíblico. Não existe prova. Não existe evidência. Pelo contrário, o dilúvio bíblico ele foi escrito há aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, né, por Moisés. Teria acontecido uns 2.000 anos antes, com Noé. No entanto, em textos suméricos, aproximadamente 3.500 a 5.000 anos antes do próprio texto bíblico. Então, estou querendo dizer o seguinte: nos textos sumérios, conta-se de forma mitológica sobre Gilgamesh, sobre Enki, ou Enkimude, e vários outros nomes, que eram deuses, né, dentro da mitologia sumérica, que vai tentar explicar dilúvio,
formação do planeta Terra, surgimento dos homens. Aí na mitologia grega também tem a questão da inundação e tal, tal, tal. O que eu estou querendo dizer é, o que o Kardec está trazendo na Gênesis é que a prova que há um dilúvio, sim. O que não havia prova na época de Kardec é que o ser humano existia. Essa é a grande diferença. Então, existe um dilúvio universal que ainda não se sabe se existe ser humano. Hoje a ciência está chegando à conclusão de que provavelmente nesse universal não, mas houve outros dilúvios muito grandes. A gente chama de locais por falta de palavra melhor, mas teve dilúvio que pegou quase toda a Europa. Então, assim, ele não é universal, mas é quase. Que pega toda a África, né, Madagascar, etc. Então, assim, a gente não está falando que dentro da lei de destruição, que está na terceira parte do livro dos Espíritos, não há um momento de grande destruição, de grande calamidade no globo. Não é isso. O que a gente não pode achar é que todas as vezes que acontece é isso, e que o homem não interfere. Porque essa onda de negativismo, ela tem sido responsável diretamente pela morte de pessoas. Ah, então quer dizer que as pessoas morrem antes da hora? Segundo Kardec, sim. Quando nós, pelo nosso exemplo ou nossas palavras, fomos responsáveis, a gente leu isso semana passada, na quarta-feira no Céu e Inferno. Devido aos nossos exemplos e às nossas falas, se alguém perecer, é responsabilidade nossa. Então, sim. Então, é possível. Então, não é assim, todos os... Quem disse que nenhuma morte acontece que não seja da hora, é Emmanuel no livro Consolador, que existem... só de cabeça eu tenho 3 ressalvas sobre o livro. Só de cabeça. Então, assim, há ressalvas. É preciso pensar a respeito disso. Em Kardec, somos responsáveis, sim, e podem pessoas desencarnar devido à nossa irresponsabilidade. Isso é importante da gente lembrar. Mais alguém? Muito bom o que o Beto colocou, e assim, cada um colocando a sua ideia, certo, muito bom. Alguma coisa? A mais? Não, não. Seu Rony? Essa última colocação eu achei interessante, né? Aliás, todas essas últimas colocações, muito boas, faz a gente refletir, né, para vários lados. Mas essa última colocação agora do Beto aí, se a gente pensar no Rio Grande do Sul, né? Foi citado aí Alemanha, Holanda, Finlândia, que tem já um sistema preventivo de comportas e tal que funciona, né? Então, agora nós temos aí o Rio Grande do Sul. Nós vamos reconstruir tudo no mesmo lugar, igualzinho como estava. Aí eu lembro da colocação do Beto aí, né? Qual é a responsabilidade nossa em fazermos tudo igualzinho, né? A natureza vai sempre ter esses eventos, né? E provavelmente vai acontecer outra vez. Se deixar tudo igualzinho, é evidente, né? Vamos ter novas enchentes, novas mortes. Aí vem como o Beto colocou, qual é a responsabilidade aí, né? De quem realmente autorizar a fazer tudo igual e não aproveitar tecnologia existente ou tirar cidades para outros lugares, sabendo-se que pode acontecer outra vez tudo igualzinho, né? São reflexões interessantes. Era isso. Obrigado. Eu estava procurando aqui justamente o que o Beto estava falando sobre os dilúvios que ocorreram no planeta, e que nós já vimos isso, eu não encontrei o site. Por isso que eu descobri. Desculpa, Rony, seu Rony, é porque eu estava procurando e justamente conversamos sobre isso, não sei há quanto, um mês ou 2 meses, há um mês atrás, onde ocorreu justamente nesses locais na Europa, um pouco na Ásia, e muito antes disso, mas isso aí, bom, enfim. Bom, Vamos. vamos, O texto seguinte é dilúvio bíblico.
Pelo exame dos terrenos dilacerados pelo soerguimento das montanhas e as camadas que formam seus contrafortes, pode-se determinar sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas foram formadas e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade corresponde à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim, pela observação, que as montanhas dos Vosges, lá na minha terra, viu? Lá na Alsácia, da montanha dos Vosges, da Bretanha, da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos do carvão mineral. O Jura formou-se em meados do período secundário, sendo contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. O Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque só se formaram no fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são até posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses soerguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança de curso de rios. Aí temos uma nota também de Allan Kardec, que ele coloca aqui, e eu pediria alguém para fazer a leitura, e não esquecendo esse último parágrafo aqui do item 3, né? Vejam só, vou ler de novo. Esse soerguimento que nós relatamos aqui em vários locais, né, no mundo, aí na Europa principalmente, né, esse soerguimento devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança de curso de rios. Alguém pode ler o 105, a nota de rodapé 105? Posso ler? Vamos lá. Já está na tela? 105? Não. Ok. O último século oferece um exemplo memorável de um fenômeno desse gênero. Às 6 jornadas da distância da cidade do México, encontrava-se, em 1750, um campo fértil e bem cultivado, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas. No mês de junho, assustadores tremores de terra agitaram o solo, e esses tremores se repetiram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, a terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão se elevara pouco a pouco e atingiu uma altura de 500 pés, sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as vagas do mar, sob o sopro da tempestade.
Milhares de montículos se elevaram e afundaram o seu túmulo. Enfim, um abismo de aproximadamente 3 léguas abriu-se. Fumaça, fogo, pedras abrasadas, cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre os quais o vulcão a qual se deu o nome de Jorulho, e eleva-se atualmente a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começou o abalo do solo, os 2 rios, o Intimba e São Pedro, refluindo para a montante, inundaram toda a planície ocupada até então pelos. Mas no terreno que surgia uma rachadura, se abriu e os devorou. Elas ressurgiram a oeste, sobre um ponto muito distante de seu antigo leito. Figuier Louis, da La Terre avant de l'Égypte. A nota de Kardec do livro de Figuier. Pois é, Ele foi engolido, né, praticamente, os rios, né? Perdão? Os rios foram engolidos. Como vocês podem ter visto aqui, então, nessa nota, né, é uma descrição de como esses movimentos de soerguimento, que são movimentos tectônicos, né, eles podem causar modificações nessa superfície. E lembrando que essas modificações podem provocar aquilo que eu quis chamar a atenção aqui no último parágrafo do item 3, né? Esses soerguimentos podem provocar inundações, né, de grande porte, né, e interrompendo, né, e mudando o curso de rios, o que provocaria, né, uma espécie de dilúvio. E olha que esse texto que Kardec usa para exemplificar o seu texto, né, o seu texto inicial, o item 3, né, é um texto, são descrições, digamos, científicas, né, é uma descrição científica bem contemporânea, né? 1750, a ciência já estava, se não estava caminhando de avião a jato, mas pelo menos já estava, vamos dizer assim, caminhando de teco-teco, né? A ciência já caminhava, né? Já tínhamos cientistas em todos os 4 cantos do mundo, né? Alguma observação? Então, vamos seguir aqui para poder entrar propriamente na parte do dilúvio bíblico, né? Item 4. O dilúvio bíblico, designado também pelo nome de Grande Dilúvio, né, de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não se pode duvidar. Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região, como ocorreu no México, como ele cita lá na nota 105. O que corrobora essa opinião é a existência de um mar interior que em épocas remotas se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovado pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, né, cujas águas são salgadas, embora não se comunicando com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária e pelas estepes da Rússia parecem ser restos daquele antigo mar.
Desde o levantamento das montanhas do Cáucaso, parte daquelas águas foi empurrada para o norte, em direção ao Oceano Boreal. A outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local, que não foi causado pela chuva, porque ainda que abundante e contínua durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade... que a quantidade de água caída não seria suficiente para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Quer dizer, o mundo conhecido, né? Para os homens dessa época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo e não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos. Foi como se a terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. Se a essa crença juntarmos a forma imaginosa e hiperbólica própria do estilo oriental, não nos surpreende o exagero da narração bíblica. O item 5, pessoal, para terminar, que é pequenininho. O dilúvio asiático foi, evidentemente, posterior à aparição do homem sobre a Terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo, ficando consagrado em suas teogonias. Também é posterior ao grande dilúvio universal, que assinalou o período geológico atual. E, quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclisma. Então, como a gente fez no preâmbulo, esse dilúvio bíblico, né? Comprovadamente, ou pelo menos todas as indicações de ordem científica, né, nos leva a crer que pode ter havido até a chuva, mas muita coisa foi provocada, né, pelas movimentações tectônicas de uma época que antecedeu, né, ou que antecedeu o fato, né, discorrido pelos antigos, por Moisés, né, antes dele narrar, e pelas tradições lhe foi repassado. Alguma observação? Sobre o dilúvio? Estamos todos de acordo? Ou alguma outra observação? O Beto, que gosta de chamar lá pelos patrasmentes e tal. Então, esse dilúvio universal posterior ao dilúvio universal, nesse dilúvio universal que ele está se referindo, foi o que nós havíamos conversado sobre o movimento, sobre como tudo surgiu, que ainda não é? O período Esse sim diluviano. é o dilúvio universal. Sim, mas como foi que o senhor explicou? Não, esse primeiro grande dilúvio universal, esse foi durante a era diluviana, entendeu? Daí o nome, né, que a intensidade dos movimentos e tudo mais que ocorreu
deu origem ao nome. O dilúvio, quer dizer, a chuva, a movimentação de água, é que deu origem ao nome do período, né? Baseou o nome do período. Agora, os demais foram locais, porque começa, digamos assim, a Terra começa a entrar numa fase começa a entrar numa fase de estabilidade, vamos dizer assim, porque a crosta estava mais contraída, né? Mais grossa, mais resistente às movimentações do núcleo terrestre. Núcleo esse que a gente lembra, constituído como na literatura, no linguajar antigo, era o fogo, né? Então, esse núcleo, ele muito comprimido, né? Ele começa a provocar pequenas revoluções, pequenos acidentes geológicos, né? Terremotos e tal. A pressão interna é muito grande. Sempre que acha uma zona de fratura ou de menor resistência, ela aí faz provoca o aparecimento de um vulcanismo, né? De um fenômeno vulcânico, coisa parecida. É provável aí também que nessa altura as placas tectônicas também já começam a se movimentar, né? A fazer movimentos, e aí provoca esses soerguimentos e tudo mais. Seu Júlio, seria essa aqui que o senhor está se referindo? Deixa eu ver se é essa que havíamos até mostrado. Sim, sim. Entendeu? Vem do núcleo, né? A erupção, a lava ela está aqui, depois no desenho seguinte é a lava derramada que vai, vamos dizer assim, aumentando, né? A espessura da crosta, né? Ela aumenta, ela vem de lá de dentro do núcleo, né? Vem de lá de dentro do núcleo, aí está, e ao se derramar pelas encostas, ela vai aumentando, de certa forma, aumentando, né? E com relação àquela questão das datações, né? Tem que levar em conta isso, porque uma coisa é você ter a idade dessa lava que está do lado de fora. Outra coisa é você datar a crosta já consolidada e que é trazida à superfície, entendeu? De forma, vamos dizer assim, na base da força, né? Então, esse material mais antigo, ele aflora também. Certo. É isso aí, ó. Então pronto, espera aí. Eu acho que está perfeito agora para podermos revisarmos o dilúvio, esse dilúvio que é aqui, dilúvio universal, né? Foi bom a gente, como nós sempre dizemos, né? É bom revisarmos, né? Para as pessoas que virão esse vídeo para entender sobre o dilúvio universal e os dilúvios locais no qual nós estamos nos referindo. Pronto. Uma coisa a mais, gente? Bom. Gente, falta aqui, quando nós paramos aqui no item 5, não foi? No página 190. Exato, item 5. Aí nós entraríamos nas revoluções periódicas. Uhum. O que vocês acham de deixarmos isso para a próxima semana? Ou que vocês continuamos? Vocês é que sabem. Eu acho interessante, vamos dizer assim,
Continuarmos? Não, a gente poderia continuar assim com observações, perguntas, tirando dúvidas, porque senão eu acho que mistura muito um pouco essa. Isso, porque praticamente isso Entendeu? aqui falta, aqui são, no caso, 3 aí, né? 3h15, 3h12, não sei se daria tempo para poder te trazermos e conversarmos Exatamente, sobre ficaria isso. meio apertado, porque Iniciando aqui. esse item revoluções ele é um pouquinho longo também, então Isso. E finalizaria, né? é. Bom, o que vocês acham, gente? Tudo bem, Pode concordo, Zé. ser? Concordo. Poderia parar aqui, concordo também. porque tem uma coisa aqui que não sei se chamou a atenção de vocês, uma palavrinha que o pessoal que sabe mexer muito aí no teogonias. Pode Sim. dizer isso a vocês? Vamos ver aí. Inclusive, que tá se conversando muito sobre essa palavra. Muito, seu Júlio. Muito bem. Muito bem. Teogonias. Está se conversando muito. Então, veja, vou repetir o item 5, olha, para poder encaixar bem essa palavrinha. Enquanto isso, os bambambam aí da internet, pesquisa aí. Estou O buscando aqui. dilúvio asiático foi, evidentemente, posterior à aparição do homem sobre a Terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo, ficando consagrado em suas teogonias. O Beto citou isso aí agora há pouco, quando ele fala que Moisés lá e tal, papapá, bererê. Aí está aqui. É a origem do cosmos, dos deuses e dos heróis na mitologia grega, não é isso? Tel é Deus, né? Sim, Teu Gonias. Exato. Gonia aí seria, no caso, poderia ser como a produção de Deus. Não, eu peguei aqui um conceito, mas eu não sei se vai dar para eu falar. A teogonia é a narrativa clássica da origem do cosmos, dos deuses e dos heróis da mitologia grega. E tem um livro com esse título, Teogonia, escrito por Hesíodo. Então, é o que estuda a origem do cosmos, dos deuses e dos heróis da mitologia grega. Pois é. Isso não traz para a gente aquela, vamos dizer assim, pelo menos não para nós, pelo menos para nós espíritas, né? Mas assim, tem muita gente que fala assim, é porque Deus criou e Deus fez isso, Deus criou aquilo e tal, a origem de Deus e que Deus não sei o quê. O que vocês acham dessa discussão? Eu não entendi bem, eu não entendi bem a sua colocação, seu Júlio, a sua questão. Não, às vezes as pessoas simplificam tudo. Não, isso é coisa de Deus. Né? Claro, sim. Aí vamos que a gente estivesse lá ao lado de Moisés, quando ele escreve e tal, o dilúvio. Aí, não, mas foi Deus que fez isso, que provocou o dilúvio, pá. Uhum. Bom, seria isso assim? Lê o texto. Eu entendo, no meu entendimento, quando a gente fala, foi a vontade de Deus, Deus quis assim, para nós que estudamos o Espiritismo, eu acho que a gente tem que entender que está tudo dentro das leis divinas, as leis criadas por Deus. Exatamente. Deus criou as leis naturais, né? As leis que regem o mundo físico, e também criou as leis que regem o mundo espiritual. E Exatamente. tudo acontece de acordo com as leis criadas por Deus. Exatamente. Né? Deus não interfere pessoalmente nos acontecimentos, né? Ele criou as leis e as leis funcionam, né? Então, eu penso dessa eu quis forma. chamar a atenção sobre esse, a senhora matou a charada.
Não, porque muita gente simplifica a coisa. Ah, isso é obra de Deus. É como se ele, com a varinha de condão, tivesse, vou fazer aqui um dilúvio aqui para poder aparecer, para poder aparecer lá, o cidadão escrever que eu fiz isso, tal. Quando é a realidade. E agora, dentro de, como eu disse, olha, para mim, o grande texto desse texto, como eu falei para vocês, né? Está lá no finalzinho, quando Kardec escreve o porquê que está aqui todo esse capítulo. Então, tá legal. Alguém mais? Eu gostaria que Terezinha repetisse o que ela disse sobre as leis divinas. Tudo está regido sobre, Terezinha? Segundo as leis criadas por Deus, né? Deus não interfere pessoalmente nos acontecimentos. Ele criou as leis e as leis regem a nossa existência, né? Tanto o mundo material como o mundo espiritual. Está tudo debaixo das leis divinas. Não é isso? Exatamente. Isso que é bom saber. É engenharia. Bom, eu pediria permissão para você para finalizarmos aqui o nosso vídeo. Eu agradeço muito a cooperação de todos, é muito importante, cada um dando transmitindo a sua forma de pensar, as suas ideias. Muito obrigada, seu Júlio. Beto, você aí, muito obrigada pelo apoio. Obrigada, viu, Beto? Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Foi ótimo. Gostei, Beto. Eu gostei tanto. Ficou coçando, né? Assim, aí ele foi e entrou. Que ótimo. Foi muito bom, Beto. Obrigada. Então, até o próximo estudo. Muito obrigada a todos. Tchau.